Esse é o módulo 1 do minicurso online de introdução ao teste de software com Spring, onde daremos uma introdução à teoria de teste de software. Falando antes sobre a motivação do uso de testes, do ponto de vista de negócio, é de suma importância a utilização deles. Erros em sistema podem custar a perda de várias somas de dinheiro para organizações, podendo fazê-las perder respeito e confiança de seus usuários. Por isso, não basta apenas que seja entregue o sistema, mas também deve-se garantir certa qualidade ao produto. Dessa forma, a realização de testes é bastante fundamental para identificar erros e assim garantir certa confiabilidade ao produto quanto se ele está de acordo com o que é esperado. Além disso, durante o processo de codificação, defeitos podem ter sido colocados por descuido, que com simples testes poderiam ter sido descobertos, para que então sejam corrigidos. Porém, ao mesmo tempo, temos situações em que testes superficiais não conseguem identificar os defeitos, já que se encontram bem escondidos. No contexto de engenharia de software, chamamos de defeitos dormentes os defeitos que encontram-se escondidos no código-fonte de uma aplicação. Vale ressaltar que nem todos os defeitos causam falhas. Alguns defeitos podem ficar dormentes no código sem nunca ocasionar falhas, pois nunca são executados ou as condições que ocasionam falhas nunca ocorrem. Porém, nada impede que no futuro seja adicionado algo que execute esse fluxo de código com defeito, ou algum usuário execute essa parte do sistema que é pouco utilizada, mas que tem um defeito, e isso ocasionará em um erro. Nesse caso, devemos no mínimo garantir que o sistema possa tratar esse possível erro. Ao ser abordado o conceito de teste de software, a primeira pergunta que é natural termos é sobre o que se trata. Tomando emprestada a definição adotada pelo seu e-book, a principal referência na engenharia de software consiste em verificar dinamicamente que um programa provê comportamentos esperados em um conjunto finito de casos de teste, que são adequadamente selecionados de um domínio de execução tipicamente infinito. Podemos resumir a definição como sendo verificar se o programa se comporta como esperado. Sobre esse comportamento esperado, deve ocorrer de modo que o caso que seja esperado que o programa lance exceção ao executar determinado fluxo de código, na testagem desse programa, deve-se verificar se está sendo de fato lançado essa exceção. Se não estiver sendo lançada, configura-se um erro. Além disso, na definição também podemos nos atentar à palavra destacada caso de teste. Logo mais explicaremos sobre o que se trata. Falando um pouco sobre terminologia em engenharia de software, temos que deixar clara a diferença entre essas duas palavras, defeito e erro. Sendo assim, um defeito é uma inconsistência no software, algo que foi implementado de maneira incorreta. Ele ocorre em uma linha de código, com uma instrução errada ou um comando incorreto. O defeito já é a causa de um erro. Porém, se uma linha de código que contém o defeito nunca executar, o defeito não vai provocar um erro, que é caso de defeitos dormentes, já citado anteriormente. Por outro lado, um erro evidencia o defeito, ou seja, quando há a diferença entre o valor obtido e o valor esperado, constitui-se um erro. Continuando, outra questão interessante a respeito de teste é sobre se a adoção de teste irá ou não melhorar a qualidade nos nossos códigos, dos nossos projetos. Antes de mais nada, a resposta para isso é que não, testes não melhoram seu código diretamente, mas sim indiretamente. Testes podem apenas apresentar a existência de defeitos no código, porém é necessário que o defeito seja removido pelo programador, e assim a qualidade do código melhorará. Outro ponto interessante sobre os testes é que por meio dos testes temos uma instanciação das regras de negócio. Atualmente, muitos sistemas, ao invés de terem documentação escrita, há apenas os testes implementados. Isso é pois os testes podem ser usados para verificar as regras de negócio em uma aplicação. Dessa forma, caso alguém venha codificar algo que não seja
de acordo com as regras de negócio, o bom teste dessa parte irá alertar sobre isso. Isto é muito comum em projetos open source que têm uma gama de testes já projetados. Embora sejam úteis, os testes de software nem sempre são aplicados na prática quando desenvolvemos, e podemos justificar isso de várias maneiras. Primeiramente, seja porque não se sabe como testar, que é a dificuldade mais básica. Nesse caso é necessário se estudar sobre o assunto, entendendo como pode se aplicar ao programa que está sendo desenvolvido. No caso, esse mini curso tem como objetivo atacar principalmente esse problema, para que você possa reproduzir os conceitos em outros projetos que possa criar futuramente. Em seguida, temos a questão da complexidade de realização de testes, que cresce de acordo com o programa e as entradas e saídas que ele possui. Observe que para programas simples, com entradas com poucas possibilidades válidas, podemos realizar os testes de todas as combinações possíveis das entradas e saídas. Porém, se essas combinações crescerem, já não poderemos testar todas essas possibilidades e teremos que nos restringir a um subconjunto bem escolhido. Além disso, devemos criar um ambiente de teste que deve ser o mais próximo possível do real. Isso nem é sempre possível. Assim como essa e outras mais justificativas, temos que a adoção de testes de software não é um trabalho fácil. Muitas vezes até deixamos para realizar os testes no final, porém ainda que não resta tempo suficiente para desenvolvê-los. Atualmente, com a chegada do movimento DevOps, houve um crescimento na realização de testes, tendo em vista que ele é um dos princípios base do pipeline de entrega contínua e a integração contínua. Agora, falando sobre o conceito de caso de teste, trata-se, de modo grosseiro, um conjunto de ações para verificar uma característica ou funcionalidade de um sistema. Quando nos depararmos com algo a ser testado, devemos ter em mente quais são as entradas, saídas e qual operação será realizada. Usando a ilustração, um caso de teste para essa máquina será o que eu colocarei como entrada, quais botões serão apertados, referente à operação a ser realizada, e qual deverá ser a saída esperada que a máquina deve dar. De forma mais clara, um caso de teste deve ter um nome que identifique o objetivo dele, os pré-requisitos necessários para a execução, as ações realizadas e os resultados esperados. Nossos casos de teste escolhidos devem ter objetivos bem claros e também devem cobrir o máximo de situações possíveis diferentes. Além disso, também devemos pensar no ambiente antes do teste e no ambiente após o teste, pois queremos que nossos casos de teste sejam independentes e autossuficientes. Para a criação de casos de teste, temos alguns métodos e técnicas que podemos fazer uso na construção. Elas variam conforme a técnica que nós utilizamos, a saber, por exemplo, teste estrutural, funcional. Em módulos futuros estaremos falando mais sobre isso. Continuando, podemos subdividir os testes por níveis, por meio dessa pirâmide que sistematiza os níveis de sistema segundo a adoção e o custo. Sobre essa pirâmide, temos que, indo em direção à base, temos os testes de menor custo de implementação. Iniciando, temos os testes de unidade, também conhecidos como testes unitários. Nesta fase, busca-se testar a menor unidade de um programa. No paradigma orientado a objetos, pode ser um método ou uma classe, dependendo do contexto. Realiza-se a busca por defeitos, algoritmos, lógicos, estruturas ou mesmo enganos de programação. Essa fase é comumente realizada pelo próprio desenvolvedor da unidade, ou seja, tem como objetivo identificar erros de lógica e de programação nas unidades. Eles são muito utilizados, tendo em vista serem geralmente mais fáceis de serem implementados. Seguindo, temos os testes de integração. Como o nome sugere, tem por objetivo unir os diversos módulos do sistema e testá-los em conjunto. Geralmente, são realizados depois dos testes unitários,
que garante o funcionamento individual das partes. Nesse nível, investiga-se as relações e trocas de informações entre elas. Essa fase também exige grande conhecimento das estruturas internas das unidades e de como elas se relacionam, sendo assim também costuma ser executada pelos desenvolvedores. Em resumo, tem como objetivo verificar se as unidades testadas individualmente se comunicam corretamente. Também temos o teste de sistema. Nesse nível realizado, após as unidades serem testadas e integradas, ele tem como objetivo verificar se todas as unidades interagem de forma correta entre si, bem como com outros programas. Inclui dentro desse teste de sistema outros tipos de testes, como de funcionalidade, usabilidade, de segurança, de confiabilidade, desempenho, estresse, etc. E por fim, temos o teste de aceitação. Nesse nível, os testes de aceitação formam uma das últimas etapas do desenvolvimento do sistema, pois validam se o software está pronto para ir para a produção. Para avaliar isso, normalmente um cliente ou testador especializado, com amplo conhecimento dos requisitos, avalia se a aplicação está se comportando como esperado e pode ser considerada pronta. Assim, tem como objetivo verificar se o programa atende às exigências do usuário final. Durante esse minicurso, teremos como parte prática cobrindo apenas as partes de testes unitários e testes de integração. Na indústria, tem se ganhado um gosto principalmente pelos testes unitários por causa do seu baixo custo envolvido. Assim, concluímos mais um módulo. Agradeço pela atenção e até o próximo módulo.